Olá, sejam bem-vindos ao Sem Neura Podcast. A gente está na nossa segunda temporada, recheada de muitas novidades. Eu sou Marina Maris, médica, ginecologista obstetra. Eu sou Carolina Flores, médica, ginecologista e obstetra também. E esse podcast, gente, tem por objetivo o empoderamento de mulheres. O empoderamento através da informação. Aqui a gente fala sobre todo o universo da gestação, do parto, do pós-parto, da criação dos filhos, desse universo feminino. O nosso objetivo é que cada vez mais, através da informação, a gente consiga tirar as neuras, deixar esse momento mais leve e mais tranquilo. Hoje a gente tem um episódio muito especial, né, Carol? Isso mesmo, a gente tem a honra de receber aqui a doutora Tilza, pediatra, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a prematuridade. Vamos lá, doutora Tilza? Seja bem-vinda, doutora Tilza. Obrigada, gente. A honra é minha e é muito bacana, assim, né? As pessoas te chamarem para conversar sobre um assunto que você ama, né? Acho que esse é o mais bacana, assim. Então, eu agradeço muito a oportunidade, tá? Então, eu sou a Tilza, sou pediatra com formação em neonatologia. O meu rio da vida já é bem, assim, longo, né? Porque eu já vou fazer 40 anos de formada. E desde que eu comecei, que eu fiz a residência na pediatria, eu já tinha essa coisa com o prematuro. São coisas que a gente não explica na vida, né? Talvez mais lá na frente a gente vai entender o porquê disso tudo. E naquela época, o prematuro, ele não tinha opção ainda de viver, né? Assim, o bebê de 1.000 gramas, há 40 anos atrás, a gente deixava, né? Junto com a mãe. E a gente não tinha estrutura, a gente não tinha UTI e a gente também não tinha experiência. E aí fui galgando, fiz minha residência de pediatria no IPSENG. Depois eu fiquei 1 ano no Santa Rita. Diz a lenda que eu sou a primeira residente em terapia intensiva, porque naquela época não existia, né, residência em terapia intensiva. Depois eu fui para a França, fiquei 1 ano. E lá, assim, apaixonada também, porque a UTI de lá era uma UTI mista e eu sempre ia para o lado dos prematuros, não tinha jeito, né? E voltei, fui convidada para trabalhar no Neocenter, a gente começou em 1992, coisa do século passado. E estou, né, desde então, assim, trabalhando hoje eu sou coordenadora da UTI neonatal da maternidade, né, do Neocenter, e vivo minha vida por conta. Foi quando a gente fez 25 anos, eu escrevi um livro, quando eu lancei. O livro foi prematuro também, porque em 5 meses eu comecei e lancei o livro, que eu lancei no aniversário de 25 anos do Neocenter, que é um livro que fala sobre a prematuridade, né? Assim, na verdade, a prematuridade ela é mais extensa, né? São 14 semanas aí de diferença, de um bebê de 22 até um bebê de 36 semanas. Mas a gente foca muito nos pequenininhos, né? São esses aí de 25, 26 semanas, no que a gente chama de prematuro extremo. Então, eu escrevi esse livro que hoje a gente entrega para todas as mães que têm o seu bebê, né? Na verdade, para toda a família, com o objetivo de acalentar o coração, né, deles. Então, fala sobre toda essa jornada do bebê, da jornada da família, dos desafios, né? Quanto menor eu sou, maior é a minha caminhada, meus desafios são maiores, mais difíceis, né? E tem ajudado muito. As famílias têm depoimento de algumas mães, né, que tiveram seus bebês na UTI. Tem coisas boas, tem coisas mais difíceis, né? E é isso. A prematuridade, ela é eu acho que ela é uma surpresa para as mulheres, né, doutora Tilza? Assim, quando a gente engravida, eu acho que a gente pensa em milhões de coisas, a gente foca em milhões de coisas e a gente já vai pensando nos cuidados, a gente vai pensando no quarto, a gente já vai pensando na gravidez, às vezes no parto, mas ninguém para pensar, talvez, né? Assim, e quando na prematuridade em si.
E quando ela chega, é um baque porque a gente não está acostumado, a gente não está habituado, né, a ver isso. E é um momento que nós mães, né, a gente tem um poder sobre isso muito pequeno, que aquele momento não é nosso, né? Aquele momento é daquele bebê e a gente tem que aprender a respeitar esse momento. E isso é difícil, né, para uma mulher principalmente a mulher do século XXI, né, que está acostumada a controlar as coisas, a tentar organizar tudo e a partir dela as coisas serem feitas. E a gente não tem esse poder, né? O coração aperta. Porque toda mulher, ela pensa nisso, assim, eu engravidei, eu já imagino isso, né? Um bebê grande, assim, vai nascer no tempo certo, né? Eu vou levar para casa. O que a mãe, que eu vejo, assim, que ela mais, quando o bebê nasce, o que ela mais quer, a primeira coisa, é escutar o choro do bebê, né? Depois que o bebê vai para o colo, para ver o rostinho. E uma mãe que tem um bebê muito prematuro, ela não vai escutar o choro, né? Porque o choro é fraquinho mesmo, né? E tem mãe que vai ver o rosto do seu bebê com 3 meses de vida, que vai pôr no colo, que vai amamentar com 3 meses, né? Então, é muito difícil mesmo, assim, a vida, ela muda todo um cenário e muitas das vezes de uma hora para outra, né? Assim, tá tudo bem, tá indo tudo ótimo e de repente a bolsa rompe. Sim. Né? E o bebê nasce. E aí? O que eu acho interessante, assim, que a técnica, né, assim, os estudos, né, as evidências científicas, elas têm deixado a gente cada vez mais seguro, assim, de conduzir, às vezes, um bebê já com uma viabilidade, vamos assim dizer, né, que a gente chama hoje. Que a gente sabe que eles vão ter uma sobrevida muito grande hoje em dia com todas essas técnicas. Mas eu acho que o maior desafio até da equipe de vocês é ter esse acolhimento, né? É fazer não só friamente, tecnicamente, que é um bebê que às vezes não está escutando você, não vai te questionar, né, das coisas, mas todo esse acolhimento, esse carinho que vocês têm com os bebês. E eu acho que é o que mais faz a gente indicar cada vez mais a maternidade neocenter para esse cuidado. É esse cuidado que todas as pacientes relatam. O carinho de todos, assim, sabe? Dos técnicos que assim, consideram os bebês filhos deles, assim. Cara, eles cuidam com tanto cuidado, eles conversam com os bebês. A gente que está vendo, próximo, né, aos outros bebês, às vezes que não estão com os pais ali, não é para fazer a cena em frente aos pais, é porque eles gostam daqueles bebês, eles fazem aquilo com muito carinho. Então, eu acho que isso que as mães sentem também, o que elas buscam, né, é assim, ter alguém, ter compaixão, ter empatia, né, por aquela mãe que está ali. Ela quer saber mesmo se aquele barulhinho que está fazendo no monitor está normal, né, assim, tudo. E tem gente que às vezes a gente vê alguns CTIs que são muito frios, né, assim, porque não tem um bebê que questiona, né. Então, se você tem todo esse carinho, esse cuidado, eu acho que é o que fortalece as mães de deixar eles ali. Elas saem dali com o coração um pouquinho mais quentinho à noite, né, na hora que elas vão deixar os bebês ali com vocês. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou assim, apaixonada pela minha equipe, né? Eu falo que a gente não faz um bom trabalho, a gente faz um bom e um belo trabalho, né? E isso vai muito disso, assim. Eu fiz, por causa que eu assumi a diretoria técnica, né, da maternidade, aí eu fiz um MBA em gestão de saúde, lá no Einstein. E o tempo inteiro eles falando de gestão, né? Gestão disso, gestão daquilo, gestão do conhecimento, gestão da mudança. E eu precisava de fazer um TCC, né? Escrever para finalizar. Eu falei, cadê a gestão do cuidado? Né? Aí o meu TCC foi sobre a gestão do cuidado, que é a gestão que o técnico de enfermagem, que o enfermeiro, o fisioterapeuta, né, o médico faz com os pacientes de um modo geral, né? Não é só assim na nossa UTI, né? Assim, a gente tem que agradecer muito, sabe? Assim, o trabalho que eles fazem, porque é um refinamento de cuidado mesmo que eles, né? E não só o cuidado, eles não cuidam do bebê, eles cuidam da família. E é tanto que a gente fala que quando a gente vai dar alta, a gente não dá alta no bebê, a gente dá alta na família. Sim. A família tem que estar pronta, né? A gente tem que assegurar que em casa também ela não vai ter, né, nenhuma angústia, nenhum medo
nenhuma insegurança para cuidar do bebê. Né? Sim. E eu acho que hoje, às vezes, as pacientes têm dúvidas, assim, né? Até quando que meu bebê, a partir de quando, né, ele tem alguma viabilidade? Assim, existe um ponto de corte, assim, ou é individual? Como é que funciona, assim, de peso, de idade gestacional, para admitir lá? É mais a idade gestacional, né? Então, a prematuridade, ela vai de 22 semanas a 36 e 6 dias, né? E existem 4 grupos de prematuros e vai ser de acordo com esses grupos. E é isso. Quanto mais cedo eu chego nesse mundo, maior e mais tortuosa é a minha caminhada para eu ir para casa depois, né? Então, um bebê hoje de 23, 24 semanas, que hoje alguns serviços chamam de nano prematuro, ele não é nem porque assim, o prematuro extremo ele vai de 22 a 27 semanas e 6 dias. Isso é muito diferente. Um bebê de 27 semanas e um bebê de 24. Né? E cada semana que eu consigo manter o meu bebê no meu útero, melhor vai ser o desenvolvimento, essa luta, os desafios dele depois. Né? Então, um bebê de 22 semanas, a gente nem indica ainda fazer o corticoide, né? A partir de 23 semanas que a gente começa. Mas 23 e 24 semanas, a gente compartilha com a família esse investimento ativo. Né? Assim, a gente tem, sim, bebês que... Né, tem pouco tempo a gente deu alta numa pequena que nasceu com 24 semanas e saiu no peito da mãe. Saiu mamando, assim, leite materno exclusivo. E, então, assim, a gente tem essas histórias bonitas. A gente teve um de 23 semanas também esse ano. Mas a mortalidade ainda é alta, mesmo em grandes centros. Né? Hoje, no mundo, existem, no máximo, 10 serviços que são, sim, que realmente investem nos bebês de 23, 24 semanas, 22 semanas no Japão, que eles têm um resultado melhor, né? Assim, em termos de mortalidade e o que a gente chama de morbidade também. Né? Porque eu acho que é importante... É isso, né? Você entregar esse bebê para a família, você está entregando para a sociedade também. Né? Então, assim, uma criança que vai ser uma pessoa feliz, né? Que vai ter a sua vida normal, enfim, seguir seu caminho. Né? Então, 23, 24 semanas a gente compartilha com a família, mas hoje a gente já faz investimento ativo, que a gente não fazia, né, há 10 anos atrás. E a partir de 25 semanas, assim, a gente vê que a gente tem o prognóstico, né? Que a gente chama, assim, a viabilidade é melhor, né? E a data máxima para esses bebês? Assim, os que vão ficar no quarto, aqui, os de 34, 35 semanas, quais que vão obrigatoriamente descer para o CTI? Até 35 semanas. Por quê? Às vezes o bebê tem 34 semanas, tá mamando, respira, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é respirar. Não, meu pulmão está ótimo, estou respirando, tranquilo, tenho uma vitalidade, eu tenho um peso bom, eu tenho mais de 2 quilos, mas eu ainda tenho um risco de apneia, e é por causa disso que a gente precisa monitorizar. Então, o bebê fica lá tranquilo, mas ele precisa ter essa monitorização. Antigamente, quando a gente tinha os berçários, a gente fazia isso. Né? Lá no Vila, quando a gente começou, a gente tinha o berçário lá, com o oxímetro de pulso, e a gente deixava o bebê no berçário. Hoje, como não existe mais, a gente prefere descer para o CTI, que a gente considera uma unidade de cuidados progressivos, né? Para esses bebês também. É uma segurança a mais, né, que a gente tem. Mas porque eu acho que quando a gente escuta a palavra CTI, as mães elas se amedrontam um pouquinho, né? Mas é importante elas saberem que tem esses lugares separadinhos, né? Assim, que tem alguns lugares dentro do CTI que são unidades de bebês mais graves, de bebês um pouquinho menores, etc. Mas que também tem outros lugares que têm um cuidado, mas um cuidado que é teoricamente um pouquinho mais tranquilo, né? Sim, é porque eu acho importante passar isso para as pacientes, né? Porque para nós como obstetras já darmos esse prognóstico para elas, né? Eu acho que assim, é importante a gente falar assim, olha, o seu bebê
vai nascer bem, né? Assim, muito provavelmente, quando entra em trabalho de parto, né? A gente não precisa inibir aí acima de 34. Mas ele vai ficar no CTI pelo menos até cumprir as 35 semanas, né? Então, eu acho essa informação ser divulgada importante para todo mundo não se assustar, né? Na hora que você, mas ele está bem, ele está mamando, ele vai ter que descer. Sim. Né? Então, eu acho que isso é importante. A prematuridade, ela é um problema, assim, para para nós obstetras, né? Assim, ela ainda continua sendo um grande desafio para a obstetrícia, né? Assim, por mais que tenham se passado anos e tenham se passado estudos e a gente tenta, de todas as formas, achar mecanismos, né, que diminuam os riscos da prematuridade, a gente continua tendo a prematuridade como um desafio importante para a gente, né? E isso é importante até para a gente tentar manejar também outras questões, né? Assim, a prematuridade ela vai ser consequência de algumas coisas, né? Então a gente sabe que as pacientes com um diabetes gestacional, as pacientes com uma pré-eclâmpsia, as pacientes que tiverem algum tipo de intercorrência ao longo da gestação, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica querendo resolver mesmo, né, resolver aquela questão, mas a gente precisa sempre colocar na balança esse lado do bebê, né? Não subestimar a prematuridade em si, porque ela realmente pode trazer muitas consequências para esse bebê no futuro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como que a gente sempre vai manejar as nossas gestantes, né? A cada dia que esse bebê fica lá dentro, a gente comemora, né? Lembra aquela paciente que a gente ficou acompanhando sua com o Doppler diário? Sim, sim. Nós tivemos uma paciente, a gente até tinha vontade de trazê-la aqui, né, Carol? Nós tivemos uma paciente que teve um diagnóstico de um CIUR precoce, desde o morfológico. E, na verdade, a gente ainda não conseguiu fechar a causa desse CIUR, assim, muito propriamente o que foi, né? Mas a gente conseguiu levar ela até 34 semanas. Porque quando tem alguma alteração, né, assim, às vezes outros pacientes têm uma centralização de fluxo que todo mundo já quer interromper. E a gente sabe que tendo uma equipe de ultrassom que vai, né, junto, né, com a obstetrícia, que vão garantir esse fluxo cada dia. Então, assim, até ter as alterações que são evidentes hoje para indicar a interrupção, né? Qualquer outro obstetra, né? Eu acho assim, centralizou, né? Teve centralização, a gente já vai interromper um bebê de 27 semanas, 28 semanas. E aí, na hora que consegue levar muito à frente, acompanhando com a equipe que garanta a saúde desse bebê intraútero, né? Porque às vezes o obstetra tem uma vontade de ficar livre, entregar o bebê vivo e ficar livre. Não é? Então, a gente vê muito isso, né? Assim, não, tá vivo, então eu entrego nas mãos dos pediatras. Só que a nossa parte é entregar o melhor bebê para pediatra. Isso, claro. Né? E quando eu falo muito com as minhas pacientes, todas sabem. Quando chega nas consultas de 37, eu abraço elas e falo assim, nós vencemos a prematuridade. Todas. Eu falo assim, o meu objetivo como pré-natalista é evitar a prematuridade. Então, para mim, também é uma vitória te acompanhar aqui a partir de agora, a partir de 37 semanas. Né? Eu acho que faz parte dos nossos, né, índices de bom cuidado, né, do pré-natal, entregar um bebê não prematuro, né, para essa mãe. Então, a gente sempre comemora. Né? Com certeza. É isso mesmo. E assim, a taxa ainda é muito alta, né? No Brasil está em torno de 12%. Então, ainda é muito alta. Aquela prematuridade, que na verdade não é, assim, não é uma prematuridade, mas eu falo mais de uma imaturidade, Sim. que é do termo precoce, né? Isso, a gente, assim, essa fase eu acho que a gente já venceu. Amém, graças a Deus. Porque tem a hora de nascer, né? Sim. Tem. Eu falo que a fruta, ela só amadurece quando ela cai do pé, né? É quando você entra em trabalho de parto. Sim. Tá na hora de nascer, né? Tá na hora de chegar. Isso é interessante, né, doutora Tilza? Há algum tempo, acho que na época da nossa residência mesmo, né, Carol, assim, as mulheres elas tinham realmente muitas interrupções precoces, né, assim. A questão é que a ansiedade da mulher para o nascimento do bebê, né, e a gente entende isso pelos desconfortos mesmo da gestação, né? Continuar grávida, às vezes, é difícil para muitas mulheres,
Mas a gente tem que tomar muito cuidado para entender que a gente chegou nas 37 semanas, não quer dizer que esse bebê está pronto para o nascimento, né? E antigamente a gente via muitas mulheres que eram interrompidas, né, com menos de 39 semanas. E eu acho que essa mudança da nomenclatura, né, para as nossas gestantes entenderem, né, assim, a partir de 37 semanas a gente não tem mais um bebê prematuro, né? É o bebê que teoricamente chegou no termo. Mas até a completar esse 9º mês de gravidez, a gente ainda tem um mês pela frente, né? Nós não podemos igualar todo mundo, né? Achar que todos os bebês vão precisar exatamente do mesmo tempo para o nascimento, porque não é assim. Eles são diferentes, assim como nós somos. Então, a gente sabe que a maioria dos bebês antes de 39 semanas, eles podem ter características ainda de prematuridade, e eles podem ter algumas dificuldades, né? Então, a gente não mexe nas gestações, a gente não faz nenhum tipo de intervenção antes das 39 semanas sem necessidade, né? Então, é claro que se é um bebê que quer nascer, então uma mulher que entrou em trabalho de parto, ou uma bolsa que rompeu, ou uma pressão que alterou, ou alguma intercorrência da própria gestação que justificou essa interrupção mais precoce, isso é uma coisa, né? Mas voluntariamente a gente intervir nessa gestação, isso é errado, né? Assim, existem bebês que vão ter alguma dificuldade de adaptação ao mundo e não se justifica, né, a gente submeter eles a essa dificuldade sem necessidade, né? E a maioria dos bebês não querem nascer antes de 39 semanas, né, Carol? A maioria vai ficando nas 40, 41 e acha dos coração, bebês vai né? esperar. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Assim, antes de 39, gente, não acha que seu bebê está pronto para nascer, porque não está. Exatamente. Então, às vezes eles aumentam, até tem admissões, né, lá embaixo embaixo, enfim, né? A gente fala embaixo por causa do neocentro. Mas, enfim, encaminhados, né, ao CTI por desconfortos respiratórios, por uma imaturidade do pulmão, que é o principal desafio do bebê aqui fora, é respirar, né? Eu acho assim, então, fazer essas trocas gasosas ali. Então, eu acho que elas não entendem, às vezes, né? Acho que um bebê está grande, mas não está todo formado. Eu falo assim, está. Né? Igual o de 32 está, se você ver, ele está todo formado, né? Mas a maturidade, tanto pulmonar quanto neurológica, né? Eu falo assim, esses bebês que nascem de 40, 41 semanas, nossa, ele é tão esperto, ele é, porque ele tem, né, esse refinamento, né, do neurológico muito, muito perfeito, né? Assim, eu acho que é essa a diferença, né, da gente, às vezes, ter um parto de um bebê termo precoce, né, como a gente chama. E aí você vê a diferença, às vezes uma dificuldade maior para amamentar, né? E essa dificuldade, às vezes, de adaptação respiratória mesmo. Então, a gente sempre vai falar que a gente precisa de um bebê pronto, mas a gente tem que estar sempre ali entendendo que, se precisar de uma assistência pediátrica, né? Se precisar de um tratamento intensivo, que a gente acredite nisso e entenda. E eu acho assim, entregar com o seu coração aberto, porque ele está indo para lá porque ele precisa, né? Sim. A gente confia muito, né, assim, nessa assistência. A gente tem visto que ela tem sido menos invasiva, não é, doutora Tilza, mesmo nos prematuros extremos? Sim. Principalmente a questão da ventilação, né? Porque, assim, o prematuro, ele já está todo formado, né? E ele só falta amadurecer. E é um amadurecimento que vai ser feito de uma forma artificial. Mas, assim, o trabalho todo é dele. A gente fica ali para dar o suporte. E quanto menos, né, a gente puder invadir realmente esse bebê, melhor. Antigamente, para você ter uma ideia, o bebê nascia, a gente já entubava, né, já passava o tubinho, já colocava no respirador, que a gente chama de pulmão artificial. Hoje, a gente vê, assim, bebê de 26 semanas, que você põe só uma máscarazinha, né, que a gente chama de uma ventilação não invasiva, né? O surfactante, que antigamente a gente, para administrar o surfactante, que é o que vai amadurecer o pulmão, que é exatamente a substância que está faltando, né, para o pulmão e que ele é produzido no final da gestação. Aí a gente tinha que entubar e administrar o surfactante. Hoje a gente administra com o bebê no CPAP, né, assim, só com essa máscara. E a gente tem realmente, assim, e o leite materno, gente? Que coisa, né? Assim,
leite materno, eu falo que o leite materno é o surfactante do intestino, né? A gente não tem mais enterocolite, infecção, tudo vem melhorando, né? Assim, essas morbidades que antigamente a gente via, né? Retinopatia, isso muito porque pela pouca invasão hoje, né? Dos bebês, sabe? Então, assim, sempre quando a gente encaminha, né, os bebês para o CTI, a gente sempre sabe que nos primeiros minutos já pedem para tirar um pouco do colostro, né? Essa colostroterapia, ela é muito interessante, né, doutora Tilza? Assim, todos os bebês, eu acredito, a maioria dos bebês, principalmente os que não estão entubados, eles conseguem fazer uso da colostroterapia? A gente sempre dá, assim, na verdade, o colostro, essa colostroterapia que a gente faz nos primeiros 5 dias, ela é indicada para os bebês abaixo de 1,5 kg, né? Mas a gente acaba fazendo para todo mundo, gente, né? É bom para a mãe, né? E o bacana que a gente tem na UTI, que a gente tem uma bomba extratora para fazer a extração, a produção do colostro, sabe? E depois a gente consegue fazer a manutenção da produção do leite. Então, assim, a maioria sai com aleitamento exclusivo. Isso é um diferencial muito grande, né? Porque a prematuridade, a gente sabe o tanto que aumenta a chance, né, do não aleitamento, né? Sim, com certeza. Com certeza. E para esse bebê no pós, né, depois ir para casa, né, podendo mamar no peito e diminuir os riscos das outras doenças, né? Das viroses, das infecções, você melhorar aí a imunidade desse neném e a forma como ele vai crescer aí no mundo, né? Porque a gente tem os desafios na maternidade, mas a gente tem os desafios de casa, né? Assim, esse prematurinho, ele deixa... Eu me lembro que... Você sabe que os meus meninos são prematuros, né, doutora Tilza? Assim, eles nasceram com 32. E... Você sabe que quando eu levei eles embora, a prematuridade, ela parecia um fantasma para mim, assim, sabe? E ela ia permeando os meus pensamentos dos meninos, e era isso, assim, ó, com 2 anos isso passa. Assim, então, até 2 anos a gente tem que prestar atenção. E aquilo, cada coisa, assim, cada espirro que meus meninos davam, assim, ai, meu Deus, é prematuro. Então, aquilo ia parecendo um fantasma mesmo na nossa cabeça, sabe? A gente tinha muito medo, né, assim. E na época que os meus meninos ficavam no CTI, assim, eu acho que os cuidados eram muito diferentes do que a gente tem hoje, né? Os meus filhos já têm 15 anos. Então, hoje em dia, os cuidados que as minhas pacientes recebem em algumas questões, né, são muito diferentes do que eram. Inclusive da questão da amamentação, né? Assim, os meus meninos nasceram super bem. Eles não precisaram de serem entubados, eles ficaram no CPAP um dia. Foi isso, 24 horas de CPAP. Mas eu não fiz colostroterapia, né? Então, assim, eu não tive esse estímulo, né, da retirada do leite. Na verdade, essa questão do aleitamento eu devo muito à minha irmã, que estava comigo na época, porque ela tinha o meu sobrinho, que já tinha mais ou menos uns 2 anos, e ela me deu 5 ordenhas diferentes. E ela que me ensinou, sabe? Então, assim, esse estímulo não veio do hospital, sabe? Esse estímulo veio de casa. E, aos poucos, a gente ia tirando e, assim, eu sei que eles deram o meu leite depois de um tempo para os meninos, mas esse leite inicial, ele não foi dado meu, sabe? E eu consigo ver a diferença depois que realmente o meu leite desceu e que eu comecei a levar mais o meu colostro para o hospital. A diferença de amadurecimento e de crescimento dos meninos foi muito grande, muito grande. E eu passava o dia com eles no hospital fazendo canguru. Ficava eu e meu marido, eu de um lado, ele do outro, eu com um, ele com o outro. E a gente fazia canguru e eu ordenhava. Assim, na hora que eu saía parava de fazer canguru, eu ia na salinha de ordenho, tirava o leite, voltava a fazer canguru, ia na salinha, tirava o leite. E era isso o tempo inteiro. Eu não conseguia amamentar exclusivamente no peito, mas eu vejo diferença, assim, nos meninos. Porque a primeira virose deles, eu acho que eles já tinham quase 1 ano de vida, assim, sabe? Eles ficaram muito saudáveis. E eu acho que foi pelo leite, sabe? Acho que o leite ajudou demais, né? Sim, com certeza. Tem que ser estimulado, né? Essa amamentação.
E eu acho que conecta elas mais, né? Assim, e essa liberdade, não é questão de liberdade, mas eu acho esse estímulo de ficar ali do lado. E eu falo muito para elas: ai, como que eu vou aumentar minha produção de leite? Só se você ficar lá do lado do seu bebê, olhando para o seu bebê, cheirando o seu bebê, fazendo canguru. É isso que vai fazer você produzir mais prolactina para descer do leite. Não adianta você ficar lá na sua casa achando que vai produzir leite, né? Então, acho que é isso, é esse cuidado, né? Que vocês estimulam aí, né? De estar perto, de ficar o máximo de tempo, né? Possível ali com o bebê. E o estímulo técnico aí mesmo, igual você falou, de fazer as ordenhadeiras, né? De ter ali, né? Uma bomba para quem não tem uma condição, né? De ter uma bomba e poder produzir, estimular essa produção do leite e entender essa importância. Então, lá na maternidade, tem a consultora também, não é? De amamentação que fica no CTI. E todas as técnicas também, né? Estão preparadas ali, né? Para poder... Então, a gente tem a consultora que fica no andar, né? Mas as enfermeiras que ficam... A gente tem uma unidade que é uma unidade só dos prematuros pequenos, né? Assim, abaixo de 1,5 kg, abaixo de 32 semanas, eles ficam numa unidade específica. Mesmo na outra unidade, com os meninos grandes, assim, como a fala é a mesma, né? As enfermeiras, elas vão muito. E o interessante é que, assim, se uma enfermeira, ela vê que ela tem uma certa dificuldade, ela chama outra, sabe? E chama outra. E tem a fono também, né? A gente tem as fonoaudiólogas. Né? É isso, assim. O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa, essa família, sabe? A gente vê, às vezes... A mãe, assim, a gente tem bomba que a gente empresta para ela fazer o estímulo em casa. E às vezes o leite não desce. Eu falo assim, põe o bebê no peito dela. Às vezes bebê de 29 semanas, pequenininho, às vezes está no CPAP. Põe no peito, deixa lamber. No outro dia tá saindo tudo, é impressionante. Você sabe que eu colocava os meninos eu me lembro disso assim muito nitidamente. A minha cesariana foi à noite, sabe, doutora Tilza? Então, os meninos desceram para o CTI e eu só consegui ter contato mesmo com eles no dia seguinte, né? Então, eles ficaram um pouquinho comigo, desceram e no dia seguinte que eu tomei um banho e desci. Gente, a primeira vez que colocaram eles em contato pele a pele, que eu desci e falei assim, a gente vai colocar no seu colo. Eu já me surpreendi, eu falei assim, não acredito, vai colocar no meu colo. Meu Deus. E na hora que colocou, a Laura veio primeiro, assim, na hora que colocou ela no meu peito, gente, a sensação é que tinha saído um raio de luz do meu peito, assim. É uma sensação muito maluca, a proximidade do filho, assim, né, perto da gente. E aí me ensinaram na época a fazer, né, o canguru, eles ficaram acho que 4 dias, se não me engano, na incubadora, depois eles foram para os cuidados intermediários e a gente começou o canguru. Eu colocava eles no canguru e ficava um tempão lá, quietinha, todo com eles no peito e com um monte de coisa em cima, né? Aquele tanto de manta e para proteger. Na hora que eu tirava, gente, as mantas estavam encharcadas de leite. O leite, ele drenava da minha mama, assim, espontaneamente. Essa proximidade do filho com a gente, ela é fundamental, é fundamental. Eu não tinha o estímulo necessariamente no meio do canguru da sucção do bebê, mas só da proximidade do pele a pele, o meu leite jorrava, assim, era impressionante, né? E o canguru, ele é sensacional, né, doutora Tilza? Explica um pouquinho para as nossas mamães do que significa o canguru. O cuidado canguru, ele começou, já tem alguns anos, na Colômbia, que as UTIs não tinham incubadora, né, para os bebês. Então, eles começaram a colocar os bebês no colo da mãe, né? Então, é um cuidado exatamente pele a pele. A mãe fica sem sutiã, sem nada, e o bebê, então, contato da pele da mãe. E a gente faz com o pai também. E do bebê, né? Para manter exatamente... A intenção era manter a temperatura, né? E a gente começou a ver, né? Quem estava lá naquela época, que você tem uma estabilidade dos sinais vitais, né? O bebê, o desenvolvimento neurológico é melhor, o intestino funciona melhor. Você tem, assim, a respiração, ele é mais regular, né? Ganha mais peso. E para a mãe é isso. Maravilhoso. Né? É a tranquilidade, é essa serenidade que é importante, né? Então, isso acalma o coração da mãe. E
produz o leite. Produz o leite. Então, hoje a gente faz, assim, não tem idade, não tem nem idade cronológica, com quantos dias de vida, e nem tem idade gestacional. Então, um bebê com 24 semanas, ele pode, sim, ir para o canguru, né, para o colo da mãe. Só existe, ele está entubado, né, está lá ligado, cheio de fio no respirador, isso não é o problema. Se o bebê estiver estável, a gente pode fazer o canguru no primeiro, segundo, terceiro dia de vida, assim, sem o menor problema. E fica lá no colinho. E é isso que as mães querem, né? Pegar no colo, né? Isso aí é muito emocionante mesmo. Muito emocionante. Assim, então, eu acho que é isso, essa empatia, assim, de pensar, né? Esse cuidado, chegar ao que a mãe está querendo também, né? E eu acho como elas saem dali já cuidando deles, elas vão mais seguras para casa, né? Porque todo mundo tem muito receio, né? De levar o prematuro. Então, eu acho que esse tempo todo que elas estão ali, eu falo, aproveite o tempo que está no CTI. Conhece o seu filho. Né? Assim, o mais difícil quando você recebe seu bebê é conhecer ele. Né? Então, eu falo assim, aproveite o tempo que você está ali, você vai sair sabendo já cada olharzinho já do seu bebê, que às vezes dependendo do tempo, né, de internação. Mas eu acho que é isso, abra o seu coração, entenda que está todo mundo ali para cuidar do seu filho, para oxigenar o cérebro do seu bebê, para ele ter uma sobrevida e o mínimo de sequelas possível, né? Então, eu acho que é isso. Eu falo, aproveite, curta ali aquilo ali para saber que está sendo cuidado, que você está aprendendo a conhecer o seu bebê. Então, na hora que você sai dali, dê o primeiro banho, elas ficam super felizes, muito. né? Assim, quando tem esses cuidados pequenos, supervisionados, já saem de casa mesmo com esse receio dessa correção, né? Da prematuridade. A gente sabe que eles vão para casa ainda com essa prematuridade embutida, né? Mas ela já tem segurança de cuidar, né? E eu queria perguntar para você um pouquinho sobre elas têm que ter mais cuidados depois dessas 35 semanas, por exemplo, quando elas vão para casa, em relação aos bebês que nascem a termo, elas precisam mesmo evitar as visitas? Todas elas perguntam, né? Você acha que agora eles saindo, vocês já orientam isso? Como é que funciona? Olha, visita para mim, eu acho que ela não é necessária nem para o bebê de 40 semanas, sabe? Porque, assim, o bebê, ele não é sociável ainda. Sim. Ele não vai conversar, não vai bater papo, né? E o que ele precisa é dessa rotina, assim. E a rotina do bebê, ela vai influenciar muito na personalidade da pessoa depois, né? Então, essa coisa do banho, de tomar o banho sempre na parte da manhã, então, na parte da manhã, desses cuidados. E o bebê tem que ficar no cantinho dele, né? E ele ainda está em desenvolvimento, mesmo o bebê que teoricamente já está pronto, né? O de 40 semanas. E a visita, assim, não é só a questão, porque não foi vacinado, né? Dessa questão da imunidade. Às vezes, né? Alguém com alguma virose e tudo. Mas é esse barulho que fica, sabe? Assim, por quê? Porque as pessoas chegam, elas não vão falar baixinho, né? Mesmo que o bebê esteja lá no quartinho dele, ele sente esse movimento, né? Assim, dentro de casa. Ele não precisa disso ainda, né? Desses, sabe? Desses estímulos, né? Então, assim, não é só o prematuro, né? O prematuro mais ainda, principalmente o prematuro que ficou na UTI. Porque eu falo que na UTI ele recebe carícias, mas carícias negativas, né? Ele precisa, assim, por mais cuidado que o técnico, que as pessoas toquem, né? O bebê, são mãos diferentes, né? É o barulho, é a luz, é o ambiente. E aí ele vai para casa, ele precisa das carícias positivas, ele precisa da mãe, do pai, da avó, né? Da madrinha, cuidando só, mas ninguém não precisa desse movimento ainda, É inclusive sabe? incômodo para ele, né? Eu fico pensando aqueles bebês que ficam passando de colo em colo, sabe? Aí vem no colo do tio que pega, fica 5 minutos, aí o colo da prima que quer pegar também, que bebê é fofinho mesmo, né, gente? Mas é uma pessoa, né? Você ficar passando de colo em colo é muito ruim, assim. E é doloroso, né? Assim, eu também não gosto de visita não, viu, doutora Tios? Eu acho que esse negócio hoje de internet, a gente podia dar oi no WhatsApp, parabéns. Faz um vídeo chamada e fala assim, gente, a internet aproxima tanto as pessoas hoje, né? Porque eu falo que muita gente quer ir visitar, quer ver o bebê, né? E eu acho que é importante até esse contato no CTI são só os pais, né? Elas ficam muito pedindo, minha mãe pede, por favor, minha mãe
querendo muito ver o bebê e tal, eu não posso ir lá agora. Mas não, são só os pais, né, doutora Tilza? E isso vai de cada unidade, né? Na nossa unidade, a gente realmente libera para os pais. Tem as situações, tipo o mêsversário, que os pais, eles escolhem 2 pessoas, né, para visitar. Isso eu não sabia, que legal. Como é que é? Então, no mêsversário pode... porque aí tem o bolo, né? A gente tem o bolo lá de fantasia, né? Assim, põe a roupinha, tira foto. Tem essa... Bonitinho. É um evento, né, gente? Adorei. É uma vitória, né? Claro, um mês, com certeza. Né? E Dia das Mães, Natal, né? E nos bebês especiais também a gente libera. Né? Entendi. Eu queria, extrapolando um pouquinho só da prematuridade, falando um pouquinho sobre os bebês a termo que reinternam, né? Dessas doenças, em que eu acho que é mais assustador ainda, eu acho, né? Ela leva para casa e ela tem que voltar com ele para o CTI. E a gente sabe que a maior causa são as causas infecciosas, né? E no caso, lá da maternidade, a icterícia e a desidratação, né? As hipoglicemias também, né? Às vezes, dos bebês que são pequenos. Então, eu acho assim, elas ficam em outra unidade, a gente fala assim que desce para o CTI, mas é como se fosse um berçário para poder avaliar essa questão da hipoglicemia só, né? Sem nada respiratório. Assim. É porque a gente tem uma unidade, como ela fica no mesmo nível, que é no subsolo, né? Da UTI, o pessoal acha que está na UTI, né? É o que a gente chama de unidade azul. Por que unidade azul? Porque quando os meninos ficam na foto, fica tudo azul, né? Então, a gente colocou o nome de unidade azul. Mas as mães ficam, né? O bebê não fica monitorizado. Ele fica... Qual que é a vantagem que a gente vê disso, né? No início, os bebês na fototerapia, a gente deixava no quarto. E a gente viu que nessa unidade, como você tem um enfermeiro que fica por conta, técnico de enfermagem que fica por conta, está ali o tempo inteiro, a gente consegue otimizar essa eficácia da fototerapia. Porque no quarto, o bebê vai chorar, você vai colocar no colo, você vai, né, acalentar. Então, a gente conseguiu dar alta mais rápido nesses bebês, ela é mais eficaz, sabe? Então, isso foi muito bom. E nesse sentido também, às vezes a mãe está amamentando, tem mãe com fissura, né? Assim, todo mundo está ali por conta disso, sabe? A mãe, teve uma vez uma mãe que internou, ela tinha ficado num outro lugar, inclusive numa outra maternidade, e foi para lá. Ela dormiu, ela falou, gente, eu estou conseguindo dormir, eu posso dormir, porque eu sei que tem alguém cuidando do meu bebê, sabe? Então, ela está lá, está com ele, mas ela sabe que tem alguém cuidando dele, né? E essa coisa da amamentação, que a gente vê que é muito... Eu tenho uma certa dificuldade com isso, sabe? Assim, eu não consigo entender na minha cabeça uma mãe que teve o bebê pela primeira vez, teve um parto normal e que vai embora com 24 horas e que em casa vai estar tudo bem. Sabe? Assim, eu realmente, assim, Tilza, tenho dificuldade com isso, né? Então, a gente tem que ir se adaptando, né? Assim, então, a realidade é essa, tem que ser com 24. Então, o que a gente pode fazer, né? A nossa ideia, inclusive, é começar... a gente está montando, né, assim, uma estrutura para a gente conseguir ver esses bebês, não aquele egresso do 5º dia, porque no 5º dia, para mim, já passou. Já desidratou, já a icterícia já está lá em cima... 48 horas pós-alta. Então, com 24 horas, a gente, né, viria no 3º dia e se ficar 48, então no 4º dia, sabe? Porque é difícil demais. É muito difícil. Que quantificar, né, aquilo que ele está mamando, o colostro em pequena quantidade, a mãe está cansada, né? Assim, a mãe de primeira viagem, ela não sabe, né? A gente não sabe como é que cuida, a gente não sabe como é que faz, a gente não... Por mais que a gente estude, né, gente, a prática é diferente, né, no dia a dia, você cuidar de um bebê é difícil demais, não? Sim, e eu acho, assim, quando elas falam assim, nossa, mas vou ter que ir embora com 36 horas, enfim, por causa de, enfim, uma bolsa rota de tempo prolongado, ou uma cultura para estreptococcus positiva, né, algum motivo que faça ela ficar ali, eu falei assim, aproveite a sua internação. Né? Você tem uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um pediatra aqui disponível, porque
ir embora, às vezes, com 24 horas, principalmente na primeira gestação. A segunda, né, as mães de segunda viagem, né, eu falo que elas, a gente tem mais segurança, até nós mesmas, como obstetras, de dar alta com tranquilidade, que ela vai conhecer aquele bebê, ela vai entender os sinais, mas na primeira vez que você é mãe, você não conhece ainda aquele bebê. 24 horas é muito pouco tempo, o bebê dorme muito, né, nas primeiras 24 horas. Então, eu acho que as mães, né, que as famílias, né, abram o coração, entendam que se o pediatra achar que precisa ficar mais tempo, aproveitem isso, né? Eu acho que isso é muito importante, porque elas ficam numa pressa de ir embora. Só que cuidar de um bebê que você está conhecendo agora é muito difícil, né? Então, eu acho que acalme o coração, né? Enquanto, se precisar ficar mais tempo, aproveitar isso. Porque a gente vê que a taxa de reinternação é alta, né? É alta, sim, com certeza. De mães saudáveis, de bebês a termo, de mães que têm, teoricamente, não tem tanta dificuldade de amamentação, mas essa quantificação, todo mundo que está ali na casa está achando que está tudo bem, na hora que percebe já está em níveis de internação mesmo, né? Então, isso até psicologicamente para as mães que estão no pico, né, do quarto, quinto dia ali do puerpério, vem igual uma bomba, né? Então, esse acolhimento aí é importante. Mas, além dos bebês, eu queria agradecer o acolhimento que você nos dá para os obstetras que internam os bebês no CT. Né, Marina? Com porque certeza. A gente fica também com o coração apertado, né? Não é o nosso objetivo, né? Igual como eu falei, nosso troféu é não entregar, não ter uma prematuridade, não ter um bebê prematuro. E quando a gente não tem saída, né? Mesmo com todas as evidências, com tudo que a gente faz hoje para prolongar essa gestação. Então, quando a gente chega lá e entrega para vocês um bebê que precisa de cuidados intensivos, para nós a gente também precisa do coração, né? Ser cuidado. Então, eu queria muito agradecer, porque sempre você e toda a pediatria de lá recebeu a gente muito bem e mostrando que a gente faz o que a gente pode mesmo e que cada bebê tem a sua história, e sempre você fala isso, eu acho isso muito bom. Assim, Carol, não é a sua história, é a história dessa família, é a história desse bebê. Então, a gente fica, né, Marina, sempre querendo entender, né, os motivos, às vezes, de algumas coisas, e às vezes não tem motivo, né, assim, a gente não consegue controlar tudo, né, então, na obstetria a gente tem essa questão de querer controlar tudo, e cada bebê, cada mulher tendo a sua história ali, então, esse é mesmo de coração, que eu queria agradecer todo esse seu acolhimento, e eu acho que o acolhimento do Neo Center é reflexo muito da sua intervenção ali, de todo mundo que recebe essas mães, que recebe esses bebês, né? Eu acho as famílias, então desde o acolhimento dos funcionários ali da recepção, das moças, né? Das faxineiras, das moças da limpeza, dos técnicos, enfim, de todo mundo que está ali, tem essa essência, né, de respeito, de empatia. Chegando no Neo Center, né? a gente se sente em casa, né? Assim, eu acho que é um anexo mesmo da nossa casa. A gente fica muito tempo, né, no hospital, passa muito tempo lá e ter esse ambiente gostoso de trabalhar mesmo, da gente conhecer as pessoas, das pessoas virem falar com a gente, de dar bom dia, né? A gente entrar no hospital dando bom dia para as pessoas é muito bom, né, Carol? Assim, a gente se sente em casa, de verdade. Porque igual como você falou, doutora Tiso, a gente estava conversando, o Neo Center é um CTI e a maternidade é o segundo. Ela veio para dar esse suporte para o CTI, né? O Neo Center, ele era do Vila da Serra, né? Não, o Neo Center, a gente começou no Otaviano, né? A gente era terceirizado, então foi em 92. Depois a gente foi para o Santa Fé, então tinha o Uninel no Santa Fé. Depois a gente viu a necessidade de uma UTI pediátrica, porque os meninos começaram a crescer. Né? E aí a gente fez uma parceria no São Camilo. Depois veio o Vila da Serra, porque a ideia nossa era essa, assim. É tanto que o Vila da Serra, o nome era Instituto Materno Infantil, né? E depois a gente foi para o Felício Roxo. E aí a gente resolveu ter a nossa maternidade mesmo, né? E uma coisa assim, desses anos todos, né, que eu já passei, eu vejo muito isso no Neo Center Maternidade, né? E no Neo Center do Felício Roxo também.
a gente não tem a equipe de pediatria, a equipe da obstetrícia, a equipe de anestesia, a equipe de enfermagem, a equipe Neo Center. É uma equipe só, né? Eu falo que é todo mundo junto e misturado. É isso mesmo, a gente vê isso, assim, essa unidade, né? Assim, dos pediatras até, porque às vezes a gente tem alguns hospitais, às vezes que a gente vai, às vezes o pediatra que faz assistência ao parto fala assim, não, isso aí é lá com o pessoal do CTI, né? Assim, meio que divide mesmo a equipe de quem faz assistência e tudo, e lá a gente vê todo mundo faz, né? Assim, tá incluído ali nas mesmas coisas. Sei que alguns vão ter preferência, né, para o CTI, outros preferência para assistência ao parto e alojamento conjunto, enfim. Mas a gente vê essa unidade, né? Assim, esse mesmo discurso, né, de todo mundo, então a gente fica segura, né, e as pacientes também, porque às vezes um fala uma coisa, outro fala outra, então a gente vê quando tem essa unidade, passa mais segurança para todo mundo, né, para trabalhar. Sim, isso eu acho que isso é presença de chefe também, eu isso concordo. que eu falo, mas eu falo para todos os pacientes, eu falo assim, quando a gente precisa, né, da doutora Tilda intervir em algumas situações, eu falo assim, converse com a doutora Tilda. Ela é mesmo, eu enxergo isso assim, você é a alma ali daquele lugar e o reflexo é esse, de todo mundo ter esse cuidado, sabe? É tão humano, humanização mesmo, isso é uma humanização do cuidado, né? Desde a portaria até o CTI neonatal, até as burocracias ali, né, que a gente às vezes precisa, que a gente vê que são facilitadas para o paciente e para o médico, né? Eu acho que a gente se sente bem lá por causa disso, porque existe esse cuidado, né? Muito bem, é uma honra estar aqui com você e trabalhar, né, no Neo Center, né, Com Mari? certeza, para a gente é muito bom, assim, eu acho que a gente consegue enxergar na nossa prática, assim, esse divisor de águas, né? Ter tido o Neo Center, ter possibilidade, né, do Neo Center existir aqui, né, no cenário obstétrico em Belo Horizonte fez toda a diferença. E fez toda a diferença para tudo, assim, inclusive eu acho que até para outras maternidades, porque eu acho que isso foi um estímulo para esses outros lugares também se adequarem em relação a essa questão da humanização, né? A gente tem eu acho que a gente tem uma mudança, né, dos paradigmas de cuidado e eu acho que até da valorização, talvez, do nosso trabalho nos outros lugares, assim, né? Então, hoje a gente enxerga as pessoas lutando por modificações no cenário de assistência obstétrica. E eu sou muito suspeita para falar do Neo Center mesmo, assim, eu gosto muito da equipe de lá, eu me sinto muito segura em relação a isso, né? Em relação à obstetrícia em si, né? A Vanessa também, né, que é a coordenadora da equipe da obstetrícia, ela é uma pessoa extremamente presente, né, Carol, e muito dedicada, né, à equipe dela e a nós também, que somos externos, né, teoricamente. E eu acho que esse cuidado ele é muito importante, né, para a gente deixar uma paciente nossa aos cuidados da maternidade, deixar um bebê que nós acompanhamos desde sempre, é isso, é deixar um filho nosso lá e a gente ter essa segurança de que as coisas estão indo bem, que está saindo bem e que eles vão conseguir. Então, para a gente é uma honra poder estar lá, trabalhar no Neo Center e uma honra maior ainda receber você aqui para conversar conosco. É isso mesmo. A honra é toda minha. Nossa, a gente está também sempre disponível, né, para qualquer coisa, né, Marina, que for demandado para nós, né, assim, lá de vocês. Mas essa proximidade, né, da gente ter essa liberdade de conversar e tudo deixa tudo mais leve mesmo e a gente tem mais segurança. Muito bem, essa segunda temporada, então, cheia de emoções, né, cheia de convidados muito especiais. Uma honra mesmo, doutora Tilda. Obrigada pelo seu tempo aí, por todo esse carinho que você transmite aí para nós, né? E, bom, vamos lá. Vamos lá. Gente, muitíssimo obrigada pela audiência de vocês. Não se esqueçam que nós estamos aí nas redes. Deixaremos também as nossas redes aqui na descrição do vídeo. Vamos deixar também a indicação do seu livro, doutora Tilda, né? Para as pessoas que tiverem aí seus prematurinhos, né? É muito importante que eles tenham essas informações. Estamos no YouTube, estamos no Spotify,
Estamos também no Instagram. Lembrem-se de ativar as notificações para vocês receberem as novidades aqui do podcast. Vocês conseguem também entrar em contato conosco através do QR Code que está na tela. Vocês podem mandar mensagens, podem mandar solicitações, o que vocês quiserem. A gente está sempre aqui tentando organizar nossos temas e as dúvidas de vocês, né? Para que a gente consiga melhorar sempre o podcast. Que essa informação é poder, né, Marina? Sim. E a gente está aqui para fazer esse podcast para vocês, né, para trazer cada vez, tirar, na verdade, essas neuras todas aí da maternidade, do parto, do puerpério. E a gente volta aí na semana que vem com mais convidados especiais, mais assuntos para vocês, tá bom? Até semana que vem. Até semana que vem. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.